Mensagem bíblica: a corrupção do mundo e a Igreja no meio dela. Existem no mundo dois tipos de povos: os que são de Deus e os que são do príncipe deste mundo, Satanás. E somente pela exposição das Santas Escrituras poderemos saber a qual deles pertencemos. Esta mensagem esclarece-nos para que saibamos sem qualquer dúvida qual é o nosso Senhor. Ouça até ao fim esta mensagem e ficará esclarecido. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus, mais uma vez vimos a presença do Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o alvo do crente, é estar em comunhão com o seu Senhor, é agradecer-lhe, é louvá-lo, é adorá-lo, porque Ele tem sido maravilhoso e é para cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, pois me salvou quando eu estava num mundo de pecado, quando eu não o conhecia, quando eu era sua inimiga, no meu entendimento, como diz a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, aprova o Senhor revelar-se a mim debaixo de uma árvore, quando eu lia a sua palavra, e o Senhor falou comigo e me mostrou quanto Ele sofreu em meu lugar. E eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei sobre a Bíblia ao ver o justo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que derramou o seu sangue tantas horas pendurado naquela cruz para me salvar. Glória ao nome do Senhor. Não quer você também ser uma daquelas que louva o Senhor ou um daqueles que quer ter comunhão com o Senhor? Vamos adorar a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar na tua presença, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e exaltar o teu nome, pois tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacob. E eu confesso que tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu libertador, o meu tudo, Senhor. Sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer, mas contigo, Senhor, eu sou mais do que vencedora. Amém. Glória ao teu grande e excelso nome, meu Senhor. Morrestes, mas não ficastes no sepulcro, nem tampouco na cruz, meu Senhor. Estás ao lado do Pai a interceder por cada um de nós. Amém. E intercede por aqueles, aleluia. Senhor, eu te peço, intercede por aqueles que veem este programa. Abre o seu entendimento, as suas mentes, para que eles possam ter uma comunhão íntima contigo. Meu Pai, abençoa o teu servo e inspira-o e dá-lhe graça para ele exaltar o teu nome e expor a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em seu lar, com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto está escrito em Romanos 1, em verso 16. Assim, em primeiro lugar, ao começar mais um programa, nós queremos adorar a Deus, louvá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque só Deus é Senhor, digno de toda a glória. É como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos falar acerca do noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Queremos que estamos vivendo os últimos dias para anunciar a mensagem divina e pedimos que tome atenção à mensagem que vai seguir-se, pois os dias da graça estão terminando
e nos importa ser vigilantes e evitar o sofrimento que virá à terra após o arrebatamento da Igreja de Cristo, mas particularmente os cristãos de Cristo, que precisam estar muito vigilantes acerca dos dias em que estamos vivendo, pois o mundo está corrompido, está podre, moral e espiritualmente. Por isso importa compreender duas coisas muito importantes. A primeira é que nunca se sabe a hora da nossa partida para o outro lado da vida, e a segunda é saber qual é a nossa condição quando isso tomar lugar. Naturalmente está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas os filhos de Deus vão para a casa do Pai. Os outros que ainda não são e não tiveram oportunidade ou por outra, não quiseram seguir a Cristo, têm um lugar de sofrimento à sua espera. De maneira que, ao ouvirmos a palavra de Deus, devemos dar o real valor ao sacrifício de Jesus, o qual pagou o preço da nossa redenção com a sua vida no Calvário, com o seu precioso sangue. Assim, por esta causa, é urgente debruçar-nos sobre o único livro que nos ilumina o caminho e nos guia nas nossas decisões. As palavras de Deus, como muitas vezes afirmamos, e está escrito no Salmo 119 e verso 105, são luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, para sabermos nos conduzir neste pobre mundo que está no maligno. E assim, o texto da mensagem que vai seguir-se, e vamos ler todos, vamos continuar na Epístola aos Filipenses, e desta vez no capítulo 2. Vamos todos ler a palavra de Deus. Na Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13 em diante, diz estas palavras: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso número 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E este verso é o texto central desta mensagem que vamos repetir. Verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém.
Após ter lido a mensagem que vai seguir-se, naturalmente, a Santa Escritura, vamos dividir este assunto em 3 partes. Primeiro, como é natural, a introdução e contexto. Segundo, e este é o título da nossa mensagem, a corrupção do mundo e a Igreja no meio dessa corrupção. E em terceiro lugar, Jesus Cristo, o exemplo da nossa forma de viver cristã. Esta é uma mensagem para a Igreja de Cristo de várias formas. Ela é um aviso consecutivo, desde o princípio da leitura até ao fim. E este verso central, número 15, fala-nos maravilhosamente acerca daquilo que o cristão deve ser e aquilo que no mundo existe. Nesta mensagem devemos atender à linguagem que Deus emprega para classificar o mundo em que vivemos, ou seja, geração corrompida e perversa. Deus assim apelida as almas deste mundo, geração corrompida e perversa. E o texto central da mensagem, como disse, é o verso número 15. Deus fala desta forma, para que cada um de nós acorde. Quando Cristo esteve na terra, Ele ministrou que a sua igreja era como o sal, os seus seguidores, sal da terra e luz do mundo. E esta mensagem tem a parte positiva e a parte negativa. Geração corrupta e perversa e a igreja que resplandece no meio dessa geração. E resplandece como astros no mundo. Um astro é uma coisa enorme, como, por exemplo, o sol ou a lua. O sol resplandece de dia e a lua de noite. São coisas visíveis. Assim são os seguidores de Cristo. A Igreja do Senhor é visível e chama-nos a atenção cujo trabalho é dar luz no meio das trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aos seus seguidores ele deu o seu próprio título: vós sois a luz do mundo. E essa luz deve resplandecer no meio deste mundo corrompido. Essa mensagem de sal da terra e luzes do mundo se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 14 ao verso 16. E posto isto, vamos introduzir a mensagem. Sempre que abrimos as Santas Escrituras para nelas meditar ou estudar, ou ouvimos uma pregação, precisamos de ter em conta o seguinte, que entre muitos dos propósitos de Deus, um dos principais é a comunicação de Deus com o homem na sua palavra escrita. Nosso Senhor disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo. Ide e ensinai o Evangelho. Ensinai todas as nações. E para o ensinar, o Senhor comissionou homens para o escrever. Homens santos de Deus falaram, inspirados pelo seu Espírito Santo. Esta tem sido a forma de comunicação do Criador com a sua criação ao longo dos séculos. Deus deseja comunicar com o homem e ter com ele comunhão. E para isso se revelou, melhor dito, aos seus profetas e apóstolos que escrevessem as Santas Escrituras. Assim disse o Senhor, assim diz a palavra de Deus, Deus falou-me, etc, etc. E este é o facto. 2 Pedro 2, 19 a 21 afirma: e temos muito firme
a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim foi, assim o Velho e o Novo Testamento foram compilados e os outros continuam a ministrá-lo nas igrejas, de casa em casa, nos colégios, nas universidades, etc. Vejamos 5 conselhos. Primeiro, que este sagrado livro é a Palavra de Deus. Segundo, que precisamos de o ler ou ouvir com reverência e com temor, sagrado respeito a nosso Deus e Pai. Terceiro, que devemos escolher o ensino que Ele nos transmite, sem qualquer dúvida. Quarto, que este conteúdo sagrado regenera as pessoas que o ouvem de bom grado e o aceitam de bom grado. E quinto, que as Santas Escrituras têm para nós o propósito divino de andarmos informados dos planos de Deus para nosso bem e para bem do nosso próximo. Porque finalmente os primeiros discípulos foram comissionados, primeiro para pregar lá em Israel, e depois a começar em Jerusalém, e depois por todo o mundo. E já lá vão quase 2000 anos, e agora Deus tem levantado homens e mulheres ao longo da história para ministrar a Santa Escritura. E nós, mais uma vez, temos este sagrado privilégio de falar deste livro sagrado. A Santa Escritura, ela ilumina as nossas trevas e Jesus é a luz do mundo. A Ele seja dada a glória, o louvor e a adoração, porquanto veio de Deus tomar o lugar do pecador no Calvário e pagar o preço da nossa redenção. Esta carta de Paulo aos Filipenses inclui também Timóteo, como servos de Jesus Cristo, e é endereçada aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Portanto, toda a Igreja, como está escrito em Filipenses 1 e verso 1, a mensagem é para toda a Igreja e em todas as gerações. E assim, nos nossos dias, a mensagem de Cristo para ti e para mim. A doutrina que esta carta encerra é enviada aos santos daquela localidade e o vocábulo santo significa apartado do pecado, separado deste mundo e que servem a Deus por serem apartados do pecado. Mas como está escrito, não havia nem há um justo nem um sequer. Todas as pessoas estavam perdidas, mas ao ouvirem a palavra de Deus, eles se apartam deste mundo perverso e pecador. E Deus chama-lhe de pessoas santificadas. Não gostaria você de ser um deles, se for esse o caso? Há 2 povos na terra, uns diferentes dos outros. Uns que são salvos e os outros que não são. Uns que têm conhecimento e os outros que o não têm. E todos nós o podemos ter, se ouvirmos de bom grado a Santa Escritura. Mas lembre-se disto, que Deus aparta para si e lhes chama de preciosas almas. De maneira que são apartados do pecado. A sua Igreja é um grupo de pessoas diferentes de todos os outros. Em Filipenses 2 encontramos 3 dos principais pontos principais para bem da obra de Deus, que são unidade, humildade e Cristo como sendo o nosso exemplo. 3 coisas importantes.
No capítulo 2, verso 1 ao verso 4, Paulo ensina e exorta esses santos a viverem em unidade. Porque a unidade é básica para o progresso da obra de Deus. Como diz em 1 Coríntios 1 e verso 10, nestas palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Diga comigo, que digais todos, não é parte da igreja, que digais todos uma mesma coisa. O Evangelho é pregado e é ensinado para todos dizerem a mesma coisa e não haver dissensões. Que não haja entre vós dissensões ou divergência de opiniões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isto é básico e importante na Igreja, porque o Evangelho é pregado a todas as pessoas que o ouvem da mesma forma e todos devem crer da mesma maneira e praticá-lo conforme ouvem a Sagrada Escritura. E para que isto aconteça na Igreja, Paulo disse àqueles santos, aos bispos e diáconos, que essa unidade vem pela humildade, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 3 e verso 4. Isto é simplesmente bom para a unidade da Igreja. E para isso acontecer, Paulo deixa o exemplo de Cristo, entre o verso 5 e o verso número 11, onde, entre outras, diz estas palavras: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, diga, em forma de Deus, a Bíblia Sagrada diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é o Verbo encarnado. É o maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Foi para isso que ele veio à Terra. Foi para provar a morte por todos nós, para que através da sua morte pudéssemos ter vida e vida eterna. Estas três coisas são básicas em qualquer igreja de Cristo, e se isto não existir, precisamos de ser disciplinados pelo nosso Divino Mestre e Senhor, que em tudo nos deu o seu exemplo. Segundo lugar, a corrupção do mundo e a Igreja no meio dela. Ao longo da história, se no princípio este assunto já existia, como é que estamos nestes dias? Dê uma resposta a si próprio. Se há cerca de 2000 anos a Igreja estava num mundo perverso e corrupto naquela geração, como é a geração dos nossos dias? Podre, cheira mal. Na política, cheira mal. Na religião, cheira mal. E até em diversos lugares chamados de igrejas, cheira mal. Estas palavras já foram escritas há cerca de 2000 anos, como disse. E se naquele tempo existia essa corrupção, nos nossos dias é muito pior. Este é um assunto que devemos dar a importância devida, devido ao facto de que nestes dias a corrupção está de tal forma enraizada na sociedade que o mundo em geral já não percebe ou compreende o que é corrupção. O mundo em geral já não percebe o que é, nem entende o que é corrupção. Porquê? Porque está todo corrompido, está pervertido, está arruinado, está destruído por Satanás. E importa sermos a luz do mundo.
o sal das estrelas e os astros que resplandecem. Tudo parece normal, porque é o próprio povo do mundo que introduz pouco a pouco, ou tem introduzido, essa vida depravada oriunda de Satanás. Violência, morte, adultério, roubo, palavras torpes, tudo o que é mau vem da parte de Satanás. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Porque temos ouvido a palavra de Deus e nos separamos. E Deus chama-lhe a essas pessoas, pessoas santificadas. A única entidade que discerne esta podridão moral e espiritual é a Igreja de Cristo, que tenta de todos os modos alertar o mundo para essa situação. A Igreja de Cristo são os seus discípulos, os membros do seu corpo, os cristãos de Cristo, mas que, por essa causa, também é classificada de indesejáveis e desprezíveis e são perseguidos por anunciar que as pessoas devem viver uma vida limpa e moral diante de Deus e dos homens. Existem vários vocábulos para descrever este tipo de vida corrupta e perversa que o mundo oferece diariamente através dos meios de comunicação, leitura espúria e contacto diário com pessoas, etc., tais como corromper significa perverter física ou moralmente. Corrupto, que significa corrompido, podre ou pervertido. Corruptível, que significa sujeito à putrefação. Depravação ou desmoralização. Corrupção, que significa devassidão, depravação ou desmoralização. E o facto é que em Esdras 9 e verso 11 avisa que essa corrupção produz abominação a Deus, quando afirma: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que a corrupção encherão, de uma extremidade até à outra. De maneira que o mundo está abominável ao Senhor e a Igreja vive no meio dele, no meio desse mundo corrupto e perverso. E o vocábulo abominação significa repugnância ou aversão a Deus. Embora este vocábulo corrupção tenha outras aplicações, contudo, a corrupção aqui, ensinada por Paulo, refere-se à corrupção moral e espiritual do mundo, ou seja, devassidão, depravação e desmoralização. Esse é o trabalho do diabo para colocar as pessoas contra o seu Criador, falando e fazendo aquilo que Deus não se agrada. Louvado seja Deus nosso Senhor. E assim, a corrupção deste mundo está em todas as chamadas camadas sociais e políticas e religiosas, de uma ou de outra forma. Na política, com a chamada democracia, é onde a corrupção de toda a sorte, como se tem visto nos noticiários, mais existe. A razão disto é que tudo o que é mau aos olhos de Deus tem que ser ali incluído para ser democracia. As pessoas podem falar o que querem e destruir a vida do seu próximo. E nestes últimos dias na América temos visto isso diariamente. A vida dos outros é destruída por aqueles que querem falar aquilo que querem e destroem com a sua língua as pessoas. E para se defenderem, as pessoas têm que gastar fortunas e quando não têm fortunas para gastar, então ficam destruídos. Tudo tem que ser incluído na democracia para ser democracia. Tudo o que é mau. Parece incrível.
mas a democracia é a oficina de Satanás. E Satanás tem ali o seu trono destruidor, nessa corrupção. Esse é o reino das trevas. E o reino de Deus também somente está reservado aos teocratas. Ali não entra nenhum letreiro político. Ou seja, aqueles que pertencem à família de Deus são os teocratas. São os que seguem a Deus e ouvem a sua palavra, que se convertem deste mundo vil. E o facto é este: reino das trevas e reino de Deus são diferentes reinos. Um é de paz e de amor, compreensão, gozo e vida eterna. Outra é de destruição e sofrimento no inferno. Este mundo onde vivemos, como diz a Bíblia, está no maligno. E Satanás é o governador dele. O próprio diabo disse a Jesus: todos estes reinos do mundo eu te dou e a sua glória, porque a mim me foram entregues, e dou-os a quem quero, se tu me adorares. Adão fez um mau negócio. Tudo foi entregue a Satanás por causa de comerem uma fruta proibida, por causa de desobedecerem à palavra de Deus. Tudo ficou em possessão de Satanás. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o mundo está no maligno. Por isso diz também a Escritura: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mundo corrupto, perverso, cheio de atrações malignas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo satânico. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. O mundo está moral e espiritualmente corrompido, podre e cheira mal. Mas o nosso texto inicial, de Filipenses 2 e verso 15, não só nos fala de uma geração corrompida e perversa, mas fala-nos também da parte positiva, que os cristãos são como astros no mundo. Vamos fazer uma pausa e já voltamos. O mundo está em trevas, mas os cristãos, a Igreja de Cristo, são como astros que resplandecem no mundo. E Deus ensina à Igreja há muitos séculos que esta é uma geração corrompida e perversa. Perversa significa malvada, depravada e ruim. Essas são as palavras que se extraem da palavra de Deus. Esse é o seu significado. Deus diz que a geração do mundo é classificada com estas palavras: malvada, depravada e ruim. E deixe-me dizer-lhe que não é fácil viver no meio dessa perversidade e manter o nosso vaso limpo. Porque a Igreja vive no meio dessa corrupção e precisa de compreender que é o sal da terra, as luzes do mundo e esses astros que resplandecem. Ter uma vida social e moral e espiritualmente limpa diante de Deus e dos homens. Porque este dia a dia, nesta situação em que o mundo se encontra, a Igreja precisa da misericórdia de Deus para evitar tal depravação e corrupção para ser atingida.
como as atrações do diabo nos lugares de trabalho, nas ruas, nas famílias, nos governos, nas casas de negócios, nas instituições, é tudo. A Igreja está exposta a todo o tipo de ataque de Satanás. Mas a Igreja é como o azeite que está sobre a água, que não se mistura com a água. É por isso que ela é a luz do mundo, porque resiste ao diabo e ele foge dos crentes. E resiste-lhe com a palavra do Senhor. O mundo está no maligno, mas nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus. E são pessoas diferentes, apartadas deste mundo vil. E uma das escrituras que nos alertam do perigo da contaminação está nestas palavras. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído. E aqui começa o problema. É ter o cuidado de não ser atraído. Tiago 1, verso 13 e verso 14. E atraído significa o mundo em que e aquilo que no mundo há é uma atração diabólica para os crentes. Atraído, como eu ia dizer, significa persuadido, aliciado, cativado, convencido ou seduzido de muitas e variadas formas, com a beleza da carne, do sexo oposto, com o dinheiro dos outros ou com a inveja do próximo. Todos os dias os servos de Deus enfrentam situações em que têm que fechar os olhos ou fechar os ouvidos. Lembremos-nos de Salomão, que foi atraído, foi engodado com as mulheres e a sua idolatria e levou a nação à desgraça no reino do seu filho. Os reinos deste mundo estão nas mãos de Satanás, mas o reino de Deus está entre nós. E a Igreja proclama esse reino para ver que se alguém quer sair do reino das trevas para o reino da luz. Esse é o nosso trabalho, de dizer ao mundo, nós também estávamos lá. E graças a Deus, a minha mulher chorou e eu chorei debaixo de uma árvore, na África do Sul, quando Deus se revelou às nossas vidas, quando líamos a palavra de Deus. Isto está ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode deixar o reino das trevas e vir para o reino da luz. Portanto, o reino de Deus está entre nós. E somente a Igreja é participante desse reino. E reina com o seu Criador neste mundo malvado, corrompido, violento e perverso. E a Igreja de Cristo está no meio dessa corrupção. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Não é a Bíblia que fala, foi Deus que falou e os outros escreveram na Bíblia. E apelido ao mundo destas situações. Ninguém se deve afligir por estes nomes que Deus diz em que o mundo se encontra. Mas deve-se afligir pelo seu pecado, estar separado de Deus e nunca mais gostar desses nomes e procurar ser apelidado de cristão, de servo de Deus, de embaixador do céu. Prestemos atenção aos 3 avisos de Deus que se seguem sobre o reino de Deus, porque em termos bíblicos essa corrupção é conhecida por obras da carne, separadas de Deus, e essas obras estão exaradas em Gálatas 5, 19 a 21, tais como, porque esses termos são apelidados na Bíblia como obras da carne, são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias e iras, e pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isto é o que o diabo oferece ao mundo e muitos são os seus seguidores. Mas a palavra de Deus diz, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que
Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é o que Satanás oferece ao mundo que o segue. E esta oferta do diabo ao mundo é para o corromper, desmoralizar e destruir as estruturas morais e espirituais de Deus. E a Escritura de 1 Coríntios 6, verso 10, tem ainda uma outra lista com o mesmo aviso divino nestas palavras: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você é uma dessas pessoas, o reino de Deus está fechado para si. Se pratica tal tipo de vida, o reino de Deus está fechado para si. Não pode ter entrada no reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, é gozo, é alegria, é comunhão com o próprio Deus, é ter uma vida limpa, moral e espiritual diante de Deus e dos homens. E em Efésios 5, verso 3 ao verso 5, diz ainda a palavra de Deus: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, ou gracejos atrevidos, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ora, Deus avisa-nos na sua palavra que o povo que pratica estas coisas oriundas de Satanás não pode, naquela situação, fazer parte do reino de Deus. Até o próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque aqueles que são de Cristo, vêm a Cristo, ficam com Ele, negam-se e tomam a sua cruz e o seguem. Estes são os 3 solenes avisos de Deus. Quem comete este tipo de vida não tem herança no reino de Deus. E cada um de nós tem a opção de escolha, mas somente em tempo de vida terrena, porque depois da morte, como está escrito em Hebreus 9, 27, vem o juízo. Nós temos tempo para muitas coisas da terra, não temos. Também devemos ter tempo, procurar ter tempo para ler, meditar, ouvir e estudar a palavra que é Espírito e que é vida. Ela transforma os nossos corações, ela leva-nos ao arrependimento e à santificação. Estas têm sido as características da vida depravada, corrompida, pervertida e podre que o diabo tem dado à maior parte do mundo ao longo da sua história. E muito mais acentuada, naturalmente, neste tempo presente. E o destino deste mundo imoral, corrupto e destruidor de Satanás, nas pessoas, leva-as ao sofrimento eterno. Por um pouco de tempo tem o gozo da carne na terra, mas quando partir à eternidade, nada leva consigo. Nem dinheiro, nem honra, nem fama, nem propriedades. Quando fecha os olhos aqui, vai abri-los no outro lado, ou no céu, ou no lugar de tormento eterno. E nós, em tempo de vida, temos que escolher, ouvindo estas coisas. Nós não pregamos a palavra por querer pregar. É o Espírito Santo que nos impele a fazê-lo. E quem quiser ouvir, ouça. E quem não quiser, que não ouça. Deus nunca obrigou ninguém a entrar no céu, mas avisa-o de que, para o livrar do inferno, o Filho de Deus deu a sua vida por si no Calvário. Assim, o destino deste mundo imoral, corrupto e destruidor de Satanás leva as pessoas ao sofrimento, como disse, que todas as pessoas podem evitar, se quiserem mudar de vida e de Senhor,
cada um de nós tem essa opção. E nós tivemos também esse tempo de compreender entre uma e outra coisa. Assim diz também a Escritura Sagrada: mas quanto aos tímidos ou cobardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21 e verso 8. Qual é a sua parte? Está escolhendo esta que acabamos de ler em Apocalipse 21 e verso 8? Ou está escolhendo aquela boa parte como Maria, que ficou aos pés de Jesus para ouvir a palavra? Todos estes que seguem tal vida, a sua parte é, como diz a Sagrada Escritura, no lago de fogo e enxofre. Há pranto, há ranger de dentes, há sofrimento eterno que cada um de nós pode evitar. É isto que Satanás oferece ao mundo. Mas a Igreja está no mundo, mas não é do mundo. A Igreja está no mundo, mas não ama o mundo, nem o que no mundo há. Ama o seu Senhor e o seu Criador. Portanto, todas estas obras da carne procedem de Satanás. E cada um de nós pode escolher a quem deve servir ou quem quer servir aqui na terra. Ou o diabo, que paga mal a quem o serve, ou a Cristo Jesus, que lhe oferece a vida e a vida eterna na casa do Pai, onde lhe foi preparar um lugar onde tudo é paz, gozo, alegria e luz. Ouça o que diz a Santa Escritura, porque Deus quer transformar a vida dos pecadores em novas criaturas e com um fruto diferente deste mundo corrupto e perverso, entre os quais resplandeceis como astros no meio do mundo. Em Gálatas 5, verso 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Há um povo que pratica um tipo de vida diferente e que é como um astro no mundo em favor dos outros, cuja vida é diferente. Havia uma senhora que tinha um comentário para o seu marido acerca de um determinado profeta e dizia para o seu marido: eu tenho visto que este que passa todos os dias por nós é um santo homem de Deus. Ali estava um astro a reluzir, a dar luz no meio das trevas. 1 Coríntios 10, verso 11, diz: depois daquela lista de pecados que Satanás tem imposto ao mundo e que os priva do reino de Deus, isto é, de adúlteros, efeminados, sodomitas, etc., etc., diz o resto do verso: e é isto que alguns têm sido. E o apóstolo estava falando à igreja dos Coríntios. E é isto que alguns têm sido. Então alguns saíram do reino das trevas de Satanás e vieram para o reino de Deus. E ainda assim é nos nossos dias. Louvado seja Deus. É o que alguns têm sido. Mas diz o servo de Deus: mas haveis sido lavados. Você sabe o que é uma roupa lavada e uma roupa suja? A diferença entre uma e outra. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados ou apartados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Muitos daquela igreja, ou alguns da igreja de Coríntios, estavam na situação caótica que Satanás tinha infligido ao mundo já naqueles dias. Mas agora eram diferentes porque tinham tomado a decisão de deixar o diabo e seguir a Cristo. Quem está lavado, está limpo. Quem está santificado, está apartado. Quem está justificado e não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus.
As pessoas podem mudar de vida e do Senhor, e é isto que as Escrituras afirmam, que nós podemos mudar de vida e do Senhor. Que fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Apocalipse 1 e verso 5. Que fomos santificados pelo sangue de Cristo, Hebreus 9, 13 e 14. Que fomos justificados pelo sangue de Cristo, por isso seremos salvos da sua ira, Romanos 5 e verso 9. Este mesmo verso do nosso texto inicial sobre a geração corrompida, negativa, de Filipenses 2 e 15, tem ali o antídoto espiritual para o mundo, tem ali o contraveneno, tem ali o antitóxico que Deus nos dá na Igreja de Cristo regenerada pela palavra da verdade. Ela foi lavada, ela foi santificada, ela foi justificada e agora é o remédio espiritual da nossa cura, que é revelado em 4 aspectos, ou seja, em 4 características, quando afirma que são irrepreensíveis neste mundo cão, neste mundo vil de pecado, que são sinceros filhos de Deus, deixaram de ser filhos de Satanás, que são inculpados no meio de no mundo corrupto, porque Jesus Cristo tomou sobre si a nossa iniquidade e nós recebemos o seu perdão, que resplandecem como astros no mundo. Há um grupo de pessoas na Terra diferente. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Não quer você pertencer a esse número. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, pode pertencer. Tome nota disto, porque o mundo tem o reino do diabo, mas a igreja tem o reino de Deus. Não são mais deste mundo, não são mais democratas ou outro título qualquer, mas são teocratas, pertencem ao reino de Deus. Não quererá você ser também um teocrata, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se for esse o caso? A diferença está em ouvir e crer na Santa Escritura. Então o homem velho será feito uma nova criação. Vamos fazer uma pausa e já vamos voltar. Amém e amém. O nosso texto diz, verso 14 e verso 15, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém, amém e amém. Todos os cristãos de Cristo, estes astros que resplandecem no mundo, pertencem ao reino teocrata de nosso Deus e nosso Pai Santíssimo. A diferença está em ouvir, em praticar, em ser diferente. Quer na Santa Escritura, então o homem velho será, como diz, feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Esta quarta característica diz que resplandece como astros no mundo. No mundo corrompido e perverso. Você gostaria de continuar a ser chamado por Deus corrupto e perverso? Pastor, não quero. Então mude de vida, que hoje é o seu dia. Deixe que Deus lhe chame estes nomes que não são nada lindos, não? Não são nada bonitos, corrupto e perverso. O mundo está nesta situação. Mas o povo de Deus é uma criação nova. Tudo se faz de novo. E é isto que alguns têm sido. Mas fostes lavados no sangue de Cristo. Fostes regenerados. Fostes santificados. Sois diferentes e agora vós sois o templo aonde Deus habita na terra. Louvado seja o nome do Senhor. São astros que resplandecem. E os astros, como o sol, a lua e as estrelas, elas dão luz. Eles iluminam.
Eles têm uma função, têm um serviço a fazer. E Deus classifica a sua igreja, os seus seguidores, como astros que resplandecem neste mundo de trevas, para que o povo possa ver que há uma diferença. E porque é que há agora essa diferença nas pessoas que eram corruptas e perversas? Porque ouviram e não gostaram desses nomes, e mudaram de vida, entregaram suas vidas a Jesus, e o Senhor os tem moldado na sua palavra. A Igreja de Cristo tem essa função: resplandecer ou brilhar neste mundo corrupto, tenebroso, malvado, arruinado por Satanás. Em Mateus 5, verso 13 ao verso 16, como disse no princípio, entre outras, diz estas palavras: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois as luzes do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É povo diferente, porque tem diferente Senhor. A igreja é diferente, porque tem diferente Senhor. E são membros do seu reino, do reino da luz, do reino de Deus. Todos nós estávamos perdidos, condenados, separados de Deus, e muitos naquelas listas das obras da carne. Mas agora temos um fruto diferente por seguir a Cristo, e isso é diferente, porque Cristo fez a diferença. Quem tem Cristo tem a vida. Quem tem Cristo tem a salvação. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem tem Cristo é uma luz do mundo. Quem tem Cristo resplandece neste mundo das trevas do pecado. É povo diferente. Terceiro aspecto da mensagem, e para terminar, Jesus Cristo é o nosso exemplo e a nossa forma de viver. Você já algum dia meditou como Jesus viveu na terra? O Senhor de tudo não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. E há tantos por este mundo procurando tesouros terrenos, enquanto Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai-os no céu. Jesus Cristo é ou não é o nosso exemplo? Não podemos fugir da resposta. É, sim, Senhor. Ou por outra, tem de ser, sim, Senhor. Para aqueles que querem um dia estar na glória do céu. Tudo tem alicerces ou fundações, ou fundamentos, ou princípios de alguma coisa nas nossas vidas. E além das Santas Escrituras, de um modo geral, precisamos de ter Cristo como nosso exemplo a seguir. Como já foi dito, precisamos de copiar em nossas vidas a maneira de viver na humildade de Jesus, conforme diz Filipenses 2, verso 3 ao verso 9, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tem de ser o nosso exemplo. Ter-nos o mesmo sentimento que existiu em Jesus. Em Hebreus 12, verso 1 e verso 2 afirma: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos dizer, deixemos. Deixa este mundo de pecado. Converte-te, aparta-te. Segue a Jesus, toma a cruz, nega-te a ti mesmo. Pastor, isso não é fácil. Eu digo, amém, meu querido, não é, mas vale a pena. Porque em vez, no fim dos meus dias, eu ir para um lugar de sofrimento, vou para a paz de Deus eterna no céu com o meu Senhor. Vale a pena tomar uma decisão por alguns tempos de vida que o Senhor nos concede. Deixemos, portanto, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência o ensino sagrado que Deus decreta na sua palavra, que é Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem ouve e pratica este sagrado livro vai ser, certamente, uma criação nova. Vai pertencer ao corpo de Cristo,
onde Ele é a cabeça desse corpo. O problema deste mundo está aí mesmo, está nos olhos. Deixemos todo o pecado que nos embaraça. O problema está nos olhos. Em vez de olharmos para Jesus, olham uns para os outros e para aquilo que o mundo nos oferece, nos corrompe e nos arruína. Olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Vejamo-lo na cruz e na razão dele ser crucificado e de dizer finalmente, está consumado. Jesus consumou a obra da redenção da humanidade. Aquele que tudo tinha e tudo criou, veio ao mundo dar a sua vida por si e por mim. Eu devo ter isto em consideração. É por isso que, quando eu e a minha esposa soubemos disso, começámos a chorar como crianças. Que o próprio Deus revelou-se em carne para dar a sua vida pelo homem. Isto penetrou no nosso ser, no nosso íntimo. E pela graça de Deus nos dispusemos a seguir este querido Senhor e manifestar aos outros aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Se realmente queremos ser cristãos de Cristo, devemos atentar para a sua maneira de viver e aprender a seguir o seu exemplo nas mais diversas facetas da vida, porque Ele, Cristo, é sem igual. Ele era um Deus revelado em carne e foi para o céu com todo o poder nos céus e na terra. Ele veio a este mundo e saiu deste mundo e foi preparar no seu mundo um lugar na casa do Pai. E aqueles que foram atraídos a Ele, Ele diz, eles já não são deste mundo, como eu do mundo não sou. Disse Jesus diversas vezes, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas eles estão no mundo. Portanto, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aqui estamos nós, no meio de uma corrupção terrível e perversa deste mundo. E graças a Deus que o Senhor nos tem guardado no seu santo caminho. Na sua boca nunca foi achado engano. Veio este mundo em pecado e todos os filhos dos homens são pecadores e precisados de conversão e de perdão. E Jesus veio a este mundo para pagar o preço da nossa redenção e perdoar os nossos pecados e nos redimir com o seu sangue. E em relação com o homem, tudo tem um começo ou uma origem e ninguém nasce ensinado nem santificado. Ninguém nasce ensinado nem santificado. É um processo que acontece na nossa vida. É como uma criança começa a ser gerada no ventre da mãe, até dar à luz e depois vai crescendo no conhecimento. Assim é todo aquele pecador que ouve o Evangelho e muda de vida e diz, eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser uma pessoa salva. Eu quero ser uma pessoa redimida. Portanto, em relação com o homem, tudo tem um começo, uma origem, e ninguém nasce ensinado nem santificado. Muito embora dos meninos é o reino de Deus. Quando chega a idade, todos precisam de conversão e regeneração. Todos viemos a este mundo em pecado, como está escrito em Romanos 5 e verso número 12. E todos os pecadores estão mortos em ofensas e pecados, Efésios 2 e verso 1. Em Romanos 3 e verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no verso 24 afirma que fomos justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga justificados gratuitamente. Você e eu não pagamos nada para sermos justificados, nem salvos. Nós não pagamos nada. Jesus pagou no Calvário, com o seu sangue, com a sua vida. Todos nós precisamos de sair do reino das trevas para o reino de Deus e isso implica em tomar decisões. Implica em mudança de vida e de regeneração. Em Mateus 11, verso 12, diz, e desde os dias de João Batista até agora,
se faz violência ao reino de Deus e pela força, se o puderam dele. Forças espirituais, luta contra Satanás, deixar esta vida de pecado, deixar o Senhor do pecado e entregar a sua vida a Jesus. Tem que empregar alguma força espiritual para se apoderar do reino de Deus. A nossa vida, a que Jesus chama de astros que resplandecem no mundo, precisa constantemente também de ser pautada no exemplo de Cristo, conforme o nosso texto, para sermos seus seguidores. Factos são factos. A vida de Cristo é o exemplo dos seus seguidores, para que, como Cristo foi glorificado, assim seja também o seu corpo espiritual. Mas a vida de Jesus na terra não foi fácil, no meio da geração corrompida e perversa, e assim é para os seus seguidores. Filipenses 1, verso 29, tem estas palavras para cada um de nós. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Mas também aquele que com ele sofrer, com ele reinará. Este é um caminho de sofrimento por apenas algum tempo. O melhor está para vir. E quando vier, nós vamos deixar este mundo de pecado vil e perverso e corrupto para entrar na glória do céu, onde tudo é paz e amor. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que sejamos como os outros astros, resplandecentes no mundo das trevas. Assim disse o Senhor. Amém e amém. Quer você ser um deles? Faça esta oração e diga comigo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, que Jesus pagou o preço da minha redenção no Calvário. E eu sou um pecador destituído, ou uma pecadora destituída. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu peço perdão dos meus pecados. E eu quero ser também uma luz do mundo e sal da terra. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu clamo pelo poder do sangue de Jesus que me purifica de todo o meu pecado. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, que deu a sua vida por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Precisa agora de unir-se a uma igreja local e dar publicamente a sua vida a Jesus. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.